Bom dia, povo de Deus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, visite cada pessoa da sua família, renove suas forças, acalme seus pensamentos e prepare seu coração para viver este domingo debaixo da graça de Deus. Seja muito bem-vindo ao manto de paz e oração. Hoje é domingo 23 de agosto de 2026. Celebramos o 21 grau, domingo do tempo comum, ano A. E a palavra desta manhã nos coloca diante de uma pergunta que não pode ser respondida apenas com a boca. Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou Pedro? Responde: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nesta manhã, essa pergunta chega até nós. Quem é Jesus para mim? É alguém de quem me lembro apenas quando surge um problema? É alguém que ocupa alguns minutos da minha oração? Ou é realmente o Senhor das minhas decisões, da minha casa, dos meus planos e da maneira como eu trato as pessoas? Talvez você tenha acordado pensando na semana que começa no trabalho, nas contas, nos filhos, numa conversa importante, numa decisão que precisa ser tomada. Talvez exista alguma situação que esteja ocupando espaço demais dentro da sua mente. Antes de pensar em tudo aquilo que você precisa resolver, Jesus faz uma pergunta mais profunda: quem sou eu para você? Porque quando sabemos quem está conosco, enfrentamos de outra maneira aquilo que está diante de nós. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de comunhão. Assim, esta oração pode alcançar outra pessoa que está começando o domingo, precisando colocar novamente Jesus no centro. E escreva nos comentários: Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Escreva com fé, pela sua vida, pela sua família e também como uma decisão para a semana que começa. A primeira leitura deste domingo vem do livro do profeta Isaías. Ela fala de um homem chamado Sobna, que ocupava uma função importante. Deus anuncia que essa responsabilidade seria retirada dele e entregue a Eliacim. E então diz: porei sobre seus ombros a chave da casa de Davi. A imagem da chave é muito forte. A chave representa autoridade, responsabilidade, capacidade de abrir e fechar. E essa palavra nos lembra que toda autoridade é recebida. Nenhuma posição humana é eterna. Nenhum cargo transforma alguém em dono dos outros. Quanto maior a responsabilidade, maior deve ser o espírito de serviço. Isso vale dentro de uma casa, vale no trabalho, vale na igreja, vale para quem lidera uma equipe, para quem educa, para quem governa, para quem possui qualquer influência sobre a vida de outra pessoa. Às vezes pedimos a Deus crescimento, oportunidade, reconhecimento, mas precisamos perguntar também: Senhor, se eu receber mais, estarei preparado para servir mais? Porque o mundo muitas vezes associa a autoridade com privilégio. O Evangelho associa a autoridade com responsabilidade. Um pai não possui autoridade sobre os filhos para humilhar, recebe responsabilidade para orientar. Uma mãe não precisa carregar toda a casa sozinha para provar valor. A família inteira deve aprender a servir. Quem lidera trabalhadores não deveria enxergar apenas números. Por trás de cada funcionário existe uma história, uma família, uma necessidade. E quem exerce algum serviço público precisa lembrar que decisões tomadas longe das pessoas produzem consequências dentro das casas dessas pessoas. A palavra de Deus nos chama a uma liderança diferente. Ele assim seria como um pai para os habitantes de Jerusalém. Isso é significativo. A verdadeira autoridade protege, escuta, orienta, abre portas. Não usa pessoas apenas para construir a própria imagem,
nesta manhã, peça uma graça. Senhor, se colocaste alguma chave nas minhas mãos, ensina-me a usá-la para abrir caminhos. Talvez você tenha um contato profissional que possa ajudar alguém. Talvez possua um conhecimento que pode orientar. Talvez tenha uma palavra que pode levantar um filho. Talvez tenha condições de criar uma oportunidade. Nem toda chave abre grandes portas, mas toda responsabilidade pode ser transformada em serviço. O salmo desta liturgia diz: ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Que oração bonita para um domingo. Completa em mim aquilo que começaste. Nós queremos tudo pronto, mas Deus trabalha por processos. Há áreas da nossa vida que ainda estão sendo construídas. A paciência, a confiança, a forma de lidar com dinheiro, a maneira de conversar dentro de casa, a capacidade de perdoar, o discernimento. Talvez você esteja frustrado porque ainda não se tornou a pessoa que deseja ser. Não confunda processo com fracasso. Se você continua permitindo que Deus trabalhe a obra, ainda está em andamento. O Salmo diz também que Deus é grande, mas olha para o humilde. Isso muda a nossa maneira de enxergar grandeza. Nós olhamos muito para quem está acima, quem possui mais, quem ganha mais, quem aparece. Deus olha para o pequeno, para quem ninguém percebe. Talvez neste domingo exista uma pessoa perto de você que precisa ser enxergada. Um idoso, um filho que está mais calado, uma pessoa que trabalha prestando algum serviço, um parente que passa por uma dificuldade e não sabe pedir ajuda. A oração abre nossos olhos, não apenas para o céu, também para quem está perto. A segunda leitura vem da carta de São Paulo aos Romanos, e São Paulo exclama: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Depois pergunta: quem conheceu o pensamento do Senhor? Essa palavra nos convida a uma virtude que está cada vez mais rara. Humildade para admitir que não sabemos tudo. Vivemos num tempo em que parece obrigatório ter opinião sobre tudo. Uma notícia aparece, uma frase circula, um vídeo curto é publicado e imediatamente surgem julgamentos. Mas sabedoria exige tempo, exige escuta, exige discernimento. Às vezes uma das frases mais sábias que podemos dizer é: eu ainda não sei, preciso compreender melhor, talvez eu esteja errado. Isso vale para a fé, vale para as relações, vale para a sociedade. Quantas brigas dentro de casa cresceriam menos se alguém tivesse humildade para dizer: talvez eu não tenha entendido você. Quantos conflitos seriam evitados se parássemos antes de responder? São Paulo contempla o mistério de Deus e reconhece seu limite. Isso não diminui sua fé, aumenta sua reverência. Nós não precisamos compreender cada detalhe para confiar. Talvez você esteja vivendo algo que ainda não entende, uma espera, uma mudança, uma porta fechada, uma relação difícil. Não use aquilo que você não entende como prova de que Deus te abandonou. Você enxerga um capítulo, Deus conhece o livro inteiro. Por isso nesta manhã você pode dizer: Senhor, eu ainda não entendo, mas continuo confiando. E então chegamos ao Evangelho segundo São Mateus. Jesus pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Os discípulos respondem: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Existiam muitas opiniões sobre Jesus, assim como hoje. Há pessoas que admiram Jesus como mestre, outras reconhecem sua importância histórica, outras conhecem algumas frases, mas Jesus não pergunta apenas o que os outros dizem. Ele aproxima a pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Chega o momento em que não podemos viver apenas da fé de outras pessoas. Talvez sua avó
tenha ensinado você a rezar. Talvez sua mãe tenha levado você à igreja. Talvez alguém tenha sido fundamental para que você conhecesse Deus. Agradeça por isso. Mas existe um momento em que a resposta precisa ser sua. Quem é Jesus para mim? Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é apenas uma afirmação teológica, é uma decisão. Se Jesus é o Cristo, então Ele não é apenas parte da vida, Ele é fundamento. E fundamento é aquilo sobre o qual construímos tudo: sua família, suas decisões, seu trabalho, sua forma de usar dinheiro, sua maneira de reagir quando é ferido, sua forma de tratar quem não pode lhe oferecer nada em troca. Pergunte nesta manhã: minha maneira de viver confirma aquilo que minha boca diz sobre Jesus? Porque é possível dizer Jesus é Senhor e ainda deixar o medo governar. É possível dizer Jesus é Senhor e permitir que o dinheiro decida tudo. É possível dizer Jesus é Senhor e tratar pessoas com crueldade. A profissão de fé precisa descer da boca para a vida. Jesus responde a Pedro: Feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. A fé é graça. Nós podemos ouvir, estudar, participar, mas existe um momento em que Deus toca o coração. Jesus deixa de ser apenas alguém de quem ouvimos falar, torna-se alguém que conhecemos, não de maneira perfeita, mas real. Pedro recebe então uma missão: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E Jesus acrescenta: Eu te darei as chaves do reino dos céus. A chave aparece novamente. Na primeira leitura, a chave é colocada sobre Eliacim. Agora Jesus entrega chaves a Pedro, novamente autoridade ligada à missão. Pedro não recebe as chaves para ser servido, recebe para servir, para guardar, para confirmar a fé, para conduzir. Isso nos faz rezar também pela igreja nesta manhã, pelo Papa, pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos, pelos religiosos, pelas lideranças leigas. Que toda autoridade dentro da igreja permaneça ligada a Cristo. Que os pequenos sejam protegidos, que os feridos encontrem escuta, que os pobres não sejam esquecidos, que a verdade seja anunciada sem arrogância e que a misericórdia nunca seja separada da verdade. Jesus promete: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa frase não significa que nunca haverá crises, significa que Cristo permanece, e isso também pode ser aplicado ao nosso coração. Talvez você esteja enfrentando alguma porta de sofrimento, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um conflito familiar, uma dependência, uma preocupação com um filho. Essas situações são reais, mas não precisam ocupar o lugar de Deus. A dificuldade não será seu fundamento, Cristo será, porque aquilo sobre o qual construímos determina como atravessamos as tempestades. Se minha segurança está apenas no dinheiro, qualquer dificuldade financeira abala toda a minha identidade. Se minha segurança está apenas numa pessoa, qualquer mudança naquela relação me destrói. Se minha segurança está na aprovação, qualquer crítica se transforma numa crise. Mas quando Cristo é fundamento, outras coisas podem tremer sem que toda a vida desmorone. Isso não significa não sentir, significa ter onde permanecer. Nesta manhã de domingo, antes de começar uma nova semana, pergunte sobre o que estou construindo. Talvez você esteja construindo sobre o trabalho, sobre um plano, sobre uma expectativa. Nada disso precisa ser abandonado, mas precisa ocupar o lugar correto. Planos podem mudar, trabalho pode mudar, situações podem mudar, Cristo permanece.
E esta palavra também precisa alcançar nossos jovens. Eles vivem num mundo que oferece muitas respostas para a pergunta: quem sou eu? A sociedade diz: você vale pelo que consegue, pelas notas, pelo corpo, pelo emprego, pelo dinheiro, pelos seguidores, pela aparência. Mas se Jesus é o Cristo, então nossa identidade começa antes de tudo isso. Somos filhos de Deus. Isso não elimina responsabilidade. Não significa parar de estudar, trabalhar ou buscar crescimento. Significa não permitir que essas coisas decidam nosso valor. Precisamos formar jovens com sonhos, mas também com raízes, competentes, mas honestos, ambiciosos para fazer o bem, mas não escravos de comparação. Rezemos também por quem está procurando trabalho, porque uma nova semana começa e muitas pessoas já acordaram pensando: será que desta vez alguém vai me chamar? A falta de emprego é uma situação, não é identidade. Uma pessoa sem trabalho continua tendo dignidade. Que portas sejam abertas, que empresas criem oportunidades, que haja respeito por quem precisa recomeçar, que profissionais mais velhos também encontrem espaço, que jovens recebam uma primeira oportunidade e que quem possui possibilidade de abrir portas aprenda a usar suas chaves com responsabilidade. Rezemos pelos trabalhadores, que tenham dignidade, proteção, condições justas, que quem emprega saiba enxergar pessoas, não apenas produtividade, e que quem trabalha realize sua parte com honestidade e responsabilidade. A fé não coloca grupos uns contra os outros, chama todos à justiça. Rezemos pelos idosos. Muitos possuem décadas de história e sabedoria, mas começam a sentir que ninguém deseja ouvir. Uma sociedade que deixa de enxergar idosos perde memória. Dentro da sua casa, talvez exista alguém que precise de menos presentes e mais presença. Uma visita, uma conversa, um pouco de tempo. O Salmo diz que Deus olha para o humilde. Talvez nossa oração de hoje precise nos ensinar a olhar também. Agora eu quero trazer tudo isso de volta para você. Jesus pergunta: quem dizes que eu sou? Não responda com pressa. Pense na sua semana passada, sua maneira de reagir, aquilo que mais ocupou seus pensamentos, suas decisões. O que essas coisas respondem? Talvez você perceba que precisa colocar Jesus novamente no centro. Não entre em culpa, volte. Fé também é retorno. Agora respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração. Pense numa área da sua vida que precisa ser construída sobre uma base mais firme. Sua família, seu futuro, seu trabalho, sua saúde, sua vida financeira. Coloque diante de Deus e ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã de domingo, eu te agradeço pelo dom da vida. Obrigado porque acordei. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela minha casa, pelo alimento, pela família, pelas pessoas que caminham comigo. Obrigado porque chegamos até aqui. Senhor Jesus, nesta manhã eu te respondo: Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo. Eu não quero que isso seja apenas uma frase. Quero que essa verdade organize meu dia, minha semana, minhas decisões. Senhor, perdoa quando te chamo de Senhor, mas tento controlar tudo sozinho. Perdoa quando deixo o medo decidir, quando a opinião dos outros pesa mais do que tua palavra, quando o meu orgulho me impede de reconhecer um erro, quando uso alguma responsabilidade para dominar em vez de servir. Dá-me um coração humilde.
Se colocaste uma chave em minhas mãos, ensina-me a abrir portas. Que minha posição, meu conhecimento, meu trabalho e meus recursos possam produzir bem. Senhor, visita minha família. Sê o fundamento da nossa casa. Protege os casamentos. Guarda nossos filhos. Dá sabedoria aos pais. Consola os idosos. Vai ao encontro de quem se afastou. Onde existe discussão, dá serenidade. Onde existe mágoa, prepara perdão. Onde alguém está sofrendo em silêncio, dá-nos olhos para perceber. Senhor, abençoa a tua igreja. Sustenta o Papa, os bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, missionários, leigos. Que toda liderança conduza para Jesus. Que ninguém use autoridade para alimentar vaidade. Que sejamos uma igreja firme, na verdade, humilde no serviço e rica em misericórdia. Senhor, olha também para nosso povo, para quem está desempregado, para quem trabalha neste domingo, para quem vive com pouca renda, para quem procura uma oportunidade, para os pequenos comerciantes, para as famílias preocupadas com as contas. Dá trabalho digno, sabedoria, providência, que nunca falte pão na mesa. Senhor, olha para quem exerce autoridade em nossa sociedade, dá-lhes consciência de serviço, que não esqueçam o pobre, o enfermo, a criança, o idoso, o trabalhador. Afasta a corrupção, a arrogância e toda forma de usar o poder em benefício próprio, e dá também a nós responsabilidade. Não queremos pedir honestidade apenas dos outros, começa em nossa própria vida. Senhor, visita os enfermos, quem acordou no hospital, quem espera exames, quem está em tratamento, quem cuida de alguém doente, dá força, consolo, abençoa os profissionais da saúde, derrama cura segundo tua vontade. Senhor, eu te entrego a semana que começa, os compromissos, as decisões, as conversas, os problemas que já conheço e aquilo que ainda não aconteceu. Não quero sofrer hoje por uma dificuldade de amanhã. Dá-me a graça deste dia. Quando eu não entender teus caminhos, lembra-me das palavras de São Paulo. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Eu não preciso entender tudo para confiar. Ensina-me a dizer: Senhor, eu ainda não compreendo, mas continuo contigo. Aqui no Manto de Paz e Oração, nós nos reunimos como uma família espiritual. Cada pessoa carrega uma história, uma necessidade, uma pergunta. Mas todos encontramos o mesmo Cristo. Que quem chegou sem fundamento encontre uma rocha. Que quem chegou com medo receba paz. Que quem chegou cansado receba força. Que quem se sente pequeno lembre que Deus olha para os humildes. Em nome de Jesus eu declaro: o medo não será meu fundamento. O dinheiro não será meu fundamento. A opinião das pessoas não será meu fundamento. Cristo é minha rocha. Eu rejeito toda arrogância, toda necessidade de controlar, toda comparação. Recebo sabedoria, recebo humildade, recebo coragem para servir, recebo fé para a nova semana, recebo paz para este domingo. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora respire profundamente mais uma vez. Você não precisa conhecer cada detalhe dos próximos dias. Precisa saber sobre quem está construindo. E nesta manhã nós escolhemos construir sobre Cristo. Agora juntos vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, cobre nossas famílias com teu manto. Intercede pela igreja, pelos trabalhadores, pelos desempregados, pelos jovens, pelos idosos, pelos enfermos e por todos que possuem alguma responsabilidade sobre a vida de outras pessoas. Eu declaro que este domingo será colocado nas mãos do Senhor. Minha casa pertence a Jesus. Minha família está sob a proteção de Deus. Minha mente recebe clareza. Meu coração recebe paz. E meus passos serão construídos sobre a rocha. Hoje eu caminho em fé, porque Jesus Cristo permanece quando tudo ao redor muda. Nada me prende, nada me domina, nada me vence quando Jesus me liberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, deixe o seu gostei e escreva nos comentários: Jesus, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se desejar, coloque também o primeiro nome de alguém por quem nossa comunidade deve rezar nesta nova semana. Aqui no Manto de Paz e Oração queremos começar cada manhã, não apenas pedindo que Deus resolva nossos problemas, mas permitindo que Cristo seja verdadeiramente o fundamento da nossa vida. Compartilhe esta oração com alguém que esteja começando a semana sem direção, carregando uma responsabilidade importante ou precisando voltar a confiar. Talvez essa pessoa precise ouvir hoje. Você não precisa compreender tudo, não precisa controlar tudo, mas precisa saber onde construir. Que o Senhor abençoe profundamente sua casa, que Nossa Senhora Aparecida cubra sua família com seu manto, que Deus dê sabedoria aos que possuem responsabilidade, trabalho digno aos que procuram, força aos enfermos, esperança aos que estão cansados e um coração firme para que possamos responder com Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tenha um domingo abençoado, caminhe em paz, sirva com humildade, construa sobre a rocha e amanhã estaremos novamente juntos aqui no Manto de Paz e Oração. Amém?